Seja bem-vindo ao canal Bíblia Encantada. A árvore do conhecimento do bem e do mal, no Jardim do Éden, é uma prova do amor e da justiça de Deus, ao criar o homem semelhante a ele, dando o poder de escolha. Deus é amor. 1 João 48. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem amor, não contém amor. Deus é amor, e o amor é a própria justiça de Deus. O amor respeita a decisão do outro, mesmo que não. Concorde e respeito não é sinônimo de concordância. Muita gente não entende isso. Porque Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, se ele já sabia que o homem ia pecar contra ele, Deus não estava mal intencionado. Vamos ver que a palavra de Deus nos diz, em Gênesis 1:26, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 2:16-17. E o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore do jardim: você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e o mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Note que a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal estava no centro, no meio do jardim. Quer dizer, se você comer dessa árvore, não vai ser um acidente, não come por acaso, mas sim uma escolha, porque elas não estão perdidas pelo jardim, escondidas, mas sim bem visíveis no centro do Jardim do Éden. O homem foi criado à imagem de Deus, para dominar e fazer escolhas, porque se o homem não tivesse a possibilidade de pecar na sua vida, e isso se representa pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e a possibilidade de não servir a Deus e não desobedecer a Deus, como ele poderia saber que era livre para fazer o que queria? Se ele não tivesse escolha, pare para pensar, como é que a gente poderia saber que Deus nos ama de verdade e que nós amamos a Deus, como deve ser, se não tivéssemos a opção de não amar? Como poderia saber que sou livre de verdade, se eu não tivesse a escolha, a opção, a oportunidade de pecar? Talvez eu estivesse servindo a Deus como um robô, porque me faltava escolha. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa essa possibilidade da queda, prova que Deus é justo e verdadeiro. Então, quando a Bíblia diz que ele me fez como ele, uma duplicata da espécie da própria categoria divina, capaz de tomar decisões até sujeitar e dominar a terra, e isso quer dizer que eu tenho que ter condição, eu tenho, e a opção de não servi-lo, de não amá-lo, de não obedecê-lo, a oportunidade de pecar. É uma prova de que eu sirvo a Deus porque quero, e não porque me falta escolha. E aí, o homem, tendo a liberdade com o qual foi criado, desobedeceu à ordem de Deus. Com certeza você já se perguntou sobre os segredos por trás da árvore da vida, como também já me perguntei. Vamos explorar juntos essa verdade. Primeiro quero deixar claro que não haveria como saber a verdade por mentes sabias humanas, doutor, teólogo, instruídos, renomados, mas sim através de um profeta, que é assim diz o Senhor. E lembrando que eles não tinham estudo, não eram doutores formados, homens cultos como agricultor analfabetos. Se está gostando do conteúdo do canal, se inscreva para receber mais vídeos como esse que vão enriquecer sua saúde espiritual. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Primeiro é que essa árvore da vida, ele é uma representação de uma figura, linguagem profética. Está falando de uma pessoa. Vamos ver isso de perto. Veja esses textos aqui. Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Qual fruto que o justo tem? Sua vida no temor de Deus. Quem olha vai ver seus frutos, se seus frutos são bons ou mal, como está escrito. Mateus 7:17-20. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Mas será realmente uma árvore? Ou talvez uma pessoa? Afinal, apenas Deus possui a vida eterna. Portanto, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal não é apenas uma árvore. Também é, na verdade, uma representação simbólica de uma pessoa. Vamos explorar essas duas pessoas. Apocalipse 2 e 7. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer, do fruto, da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Agora, vamos ouvir as palavras de Jesus respondendo essas perguntas. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 53, 54. Então Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6, 51 ao Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6, 63. Logo entendemos que a vida eterna é a palavra de Deus. Ouça as palavras do Mestre. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. João 6,58. Jesus estava falando de suas palavras eternas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Assim, compreendemos que no centro do jardim do Éden, a árvore da vida é o próprio Deus. Ele prometeu compartilhar conosco o fruto dessa árvore, sua vida eterna. A promessa feita por Deus, conforme mencionado em 1 João 2,25. Devemos expressar nossa gratidão a Deus por essa promessa. Agora resta explorar a identidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos analisar, também a árvore, que estava no meio do jardim. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28, 11, 17. Devemos lembrar que esse é o diabo escrito em Apocalipse, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. Agora você sabe que aquelas duas árvores eram duas pessoas. Agora vou lhe mostrar os frutos de Deus e os frutos do diabo. Os frutos do diabo são: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Esses são os frutos da árvore da vida. Lembrando que Adão era eteno, porque comia da árvore da vida, se alimentava da palavra de Deus que estava no meio do jardim. Após comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele morreu, assim perdendo a vida eterna, por desobedecer à palavra de Deus. Você lembra que a árvore dá fruto? Vamos ver Jesus ensinando sobre frutos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, 1, 2. Agora Jesus era uma árvore, então ficou claro que a árvore da vida é Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, era o diabo. Obrigado por assistir até o fim. Deus te abençoe.